deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Bruno Henrique, porque 2 julgamentos do atacante do Flamengo foram marcados e eu vou explicar quais são os dois. O primeiro, no dia 2 de setembro, ele será julgado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então vai ser um julgamento na esfera civil, na verdade não é na esfera civil, acho que é esfera criminal, né? Mas não tem nada a ver com esporte. Independente do que aconteça nesse julgamento do STJ, ele não pode ser afastado do esporte, ele não pode ser impedido de praticar esporte, de jogar, de ser relacionado e tal. E depois, no dia 4 de setembro, na quinta-feira, aí sim, ele vai ser julgado pelo STJD. Aí é a esfera desportiva, é a esfera que vai dizer se ele vai ser afastado ou não, se ele vai tomar um gancho de 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos ou não. O que a gente sempre quer aqui no canal e o que a gente sempre espera aqui no canal é que as coisas se resolvam de forma favoráveis. E a gente, é claro, torce muito para que o Bruno Henrique consiga provar a sua inocência e sair dessa situação o mais rápido possível. Eu já falei aqui no canal e eu volto a repetir sempre, o Bruno Henrique no Flamengo é o jogador que eu mais gosto, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, não quero que ele seja punido, não quero que ele seja afastado, muito pelo contrário, quero que ele consiga provar a sua inocência. Mas precisamos noticiar que 2 julgamentos de Bruno Henrique já estão marcados, um no STJ, que é a justiça comum, a justiça secular, e o outro no STJD, que é a justiça desportiva, e aí vai ser no âmbito esportivo que ele será julgado. Tomara que ele consiga sair dessa. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque o jogador interagiu com o Mengão nas redes sociais, e é claro, sempre que o Paquetá faz qualquer movimento relacionado ao Flamengo, a galera fica muito eufórica. Hoje é aniversário do Paquetá. E o Flamengo postou nas redes sociais dando parabéns para ele, né? O Flamengo colocou: nosso cria está fazendo aniversário, que você continue encantando o mundo com o seu talento. E pode ter certeza que a nação torce por você sempre. Parabéns, Lucas Paquetá. E daí o Paquetá, ele comentou, e na resposta que ele deu pro Flamengo, a galera veio embaixo, claro, falando: vambora, volta, volta, volta. Ele colocou assim: obrigado por tudo, Mengão. E a galera veio: obrigado nada, tá na hora de você voltar, retribuir com taça, retribuir com jogos, retribuir com vitórias pro Flamengo. Aquela coisa toda, aquela resenha toda que o torcedor rubro-negro, é claro, tem um carinho muito grande pelo Paquetá. O Paquetá, que durante também o processo que ele enfrentou lá na Inglaterra, ele teve até próximo de vir para o Flamengo, chegou a se cogitar a possibilidade dele vir para o Flamengo por empréstimo, até que essa situação se resolvesse. Então, o jogador hoje interagiu e a galera veio embaixo ali, interagindo mais ainda. A galera veio embaixo, claro, levando ali mais ainda naquela coisa de convidar o Paquetá para voltar o mais rápido possível para o Mengão. Fala agora sobre Alex Sandro, antes de falar sobre 2 negócios fechados, porque a informação se confirmou e o Alex Sandro foi cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O que acontece é o seguinte: o Alex Sandro saiu do jogo, sentiu a panturrilha esquerda e fez um exame na tarde de ontem. O exame diagnosticou uma lesão no local e, por conta disso, ele está fora do jogo contra o Grêmio no próximo domingo no Maracanã. E também foi cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vale lembrar que o Brasil vai fazer 2 jogos agora, um dia 4 de setembro no Maracanã contra o Chile e um dia 9 de setembro, dia do meu aniversário, contra a Bolívia em El Alto, na Bolívia. Então, por conta disso, o Alexandre havia sido convocado, o único jogador que havia sido convocado para a seleção brasileira, e ele foi cortado. Além dele, também o Joeliton foi cortado e o Jean Lucas, né? Lembra do Jean Lucas que jogava no Flamengo, está jogando no Bahia? Então, o Jean Lucas foi convocado para o lugar do Joeliton na seleção brasileira. Então, só para a gente poder explicar a vocês, se confirmou realmente a lesão do Alexandre e o corte dele da lista do técnico Carlo Ancelotti. Vamos falar de negócio fechado, porque tem 2 negócios fechados. Vou falar sobre o negócio fechado com a Arábia. A informação que saiu hoje, publicada pelo Léo Dias, é isso mesmo, o Léo Dias agora está fazendo até notícias de futebol.
A informação é que o Matheus Gonçalves está de saída do Flamengo para o futebol árabe. O que acontece é o seguinte: o Flamengo está vendendo o Matheus Gonçalves para a Arábia pela bagatela de 8 milhões de euros, ou seja, 50 milhões de reais. É mais do que o dobro do que o Cruzeiro, por exemplo, iria pagar pelo jogador. O jogador está se transferindo para a Arábia Saudita para jogar no Al Ahly. Claro, o mercado árabe sempre está buscando bons jogadores talentosos, e nesse caso, um jogador muito talentoso que está saindo barato lá para o futebol árabe. A informação foi publicada na manhã de hoje. Vale lembrar que o Matheus Gonçalves já havia saído do Flamengo uma vez, ele tinha ido para o Red Bull Bragantino por empréstimo, aí ele voltou para o Flamengo, começou a ser aproveitado, teve naquela de sair, não sair, teve muito próximo de ir para o Santos, muito perto também de ir para o Cruzeiro, e agora está se transferindo para o Al Ahly da Arábia Saudita pela bagatela de 50 milhões de reais. Eu vi algumas pessoas contestando, falando que esse valor era um valor muito pequeno, era um valor muito baixo. E eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, venderia ou não o Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais? Você acha que foi uma boa venda? Você acha que foi um bom negócio? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós e a sua opinião para nós importa muito. Então, se você... O que você acha? Eu quero saber a sua opinião, porque outro jogador também foi vendido, e aí já estava para ser vendido, já estava em troca de documento. Trata-se de Lohan, que está indo para o Pisa da Itália. Fala zoeira, mas ele não tinha sido emprestado? Sim, emprestado, porém, com a obrigação de compra pelos italianos. É basicamente o seguinte: ele foi emprestado, vai ficar emprestado até o meio de 2026. Em 2026 eles vão ter que pagar ao Flamengo 4 milhões de euros por 50% dos direitos do Lohan. Sendo assim, o jogador ele foi emprestado, mas já com uma obrigação de compra, ou seja, não volta mais para o Flamengo, não tem meta, não tem absolutamente nada. É ele jogar lá esse um ano, e quando terminar o prazo de um ano, eles vão pagar aí 4 milhões de euros pelo Lohan, e aí vão ter 50% dos direitos federativos do jogador, dos direitos esportivos, na verdade, do jogador. Torcer também para que o Lohan ele consiga decolar na carreira, um jogador que subiu profissional, fez bons jogos, depois ele entrou ali, ainda na época do técnico Tite, entrou ali num loop de não conseguir fazer bons jogos e tal, e agora está saindo do Flamengo. Essa semana já foram 2 e devem sair mais jogadores. O Vitor Hugo também, se chegar a proposta, o Flamengo vai liberar. O Michael também tá para sair do Flamengo aí, tá numa conversa até com clubes árabes, aquela coisa toda. O Juninho também tá fora dos planos aí do técnico Felipe Luiz para essa temporada. Vale lembrar que o único jogador do time principal do Flamengo que treina em separado por estar fora dos planos é o Pablo. Tanto o Michael, como o Vitor Hugo, como também o Juninho, eles treinam junto com todo o elenco e às vezes são até relacionados pelo técnico Felipe Luiz, tá bom? E um jogador que vinha tendo muitos problemas físicos recentemente tá tendo um ano mágico, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta tá surreal. Ele já tem 16 gols na temporada. A melhor temporada dele em gols foi 2019, que ele fez 18. Ou seja, ele vai bater o número de gols de 2019. Ele tá tendo um ano tão bom quanto 2019, tem que ver o que ele vai ganhar, se ele vai ganhar título ou se ele não vai, pra gente dizer depois, foi tão boa quanto, foi até melhor, não foi, diante do que ele fez em 2019. E impressiona porque o Arrascaeta nos últimos 2 anos foi muito irregular, tinha muitos momentos, muitos problemas físicos, muitas vezes no departamento médico. E aí, o Arrascaeta, ele chegou no último jogo a 78 assistências no Campeonato Brasileiro. O uruguaio se tornou o maior garçom, o maior assistente da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada, cara. Na atual temporada, a Arrascaeta tem 41 jogos, 16 gols e 13 assistências. Ou seja, é o jogador que deu mais assistências na história do Campeonato Brasileiro, pô. Tem que respeitar.
respeitar muito, porque dizem, se ele fosse muito bom, ele estava na Europa. Isso é uma palhaçada. Pode ser que fisicamente ele não aguentaria o futebol europeu, mas é um cracaço, né, Flávio? Eu acho que nós temos que fazer as nossas valências de acordo com o que a gente tem aqui, né? E aí, realmente, ele não foi cogitado para a Europa, não foi, então não dá para a gente ter essa avaliação. Mas aqui no Brasil sempre funcionou muito. E quando ele se machucou, não tem o que fazer. O Flamengo, quando trouxe o De La Cruz, que deu até crise lá no departamento médico, sabia o que estava trazendo. E o Arrascaeta viveu um momento que dava a impressão que ele não voltaria, né? Que ele não conseguiria jogar mais no nível que está jogando. E agora temos o caso do Neymar também, né? Que é um outro jogador que está com histórico nos últimos anos de condição. Então, quando você traz um jogador, normalmente um jogador que faz diferença na sua posição, às vezes você aceita que ele venha junto com alguns problemas que eu não aceitaria do jogador comum. Mas aí não dá para reclamar. Não dá para reclamar. Nem no caso do Alexandre, nem o Arrascaeta quando ele não jogou. O momento dele é sensacional. Ele está vendo realmente um momento maravilhoso e é um dos grandes responsáveis pela atual performance do Flamengo, que é um negócio sensacional, muito bom de te ver jogar. Então, realmente o Arrascaeta ele está num momento mágico e merece todo o respeito. É muito bom ver o Arrascaeta jogar. Pode ser, inclusive, a melhor fase, né, da carreira do Arrascaeta. Se ele chegar à conquista de títulos, é uma fase impressionante. Nação, é isso aí. São notícias do dia do Mengão, né? Quero pedir a vocês que deixem o seu like aí, deixem o seu comentário aí abaixo e vou deixar os créditos aí para Flazoeiro e para Jovem Pan. E a respeito aí do Arrascaeta, a Arrascaeta está vivendo um dos melhores momentos no Flamengo, né? E nós temos só que aplaudir o que a Arrascaeta tem feito, porque está jogando muita bola. Também com a parceria que ele está tendo, né? São jogadores como Saul, Jorginho, né? Que são jogadores de excelência igual a ele. Também tem que só elevar o nível cada dia mais para que ele possa trazer seu bom futebol para o Mengão. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.